Oiê! Bem, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa capa simples de fanfic e com uma manipulação bem básica. Primeiro eu comecei, colocando a foto que eu ia usar depois de colocar a qualidade, só que eu vi que não ia ficar bom usando esse método de corte, sabe, de recortagem do próprio Ibis Paint, então eu decidi cortar pelo próprio Photoroom, sabe, o aplicativo. Inclusive nesse vídeo mesmo eu vou estar disponibilizando ele, deixando o link dele pra vocês, porque daí vai ser bem mais fácil pra vocês catar, porque não vão precisar passar por esse sufoco todo. Mas tem algumas partes que é muito útil isso, então eu uso bastante para fazer algumas edições, só que em algumas eu não sinto que o corte ficou tão bom e que, sabe, e que dê para usar alguma coisa. Depois que eu coloquei o PNG, eu criei uma pasta, sabe? Porque eu acho bem útil fazer por pasta, cada idol. Por exemplo, eu vou editar com 2 idols, então eu acho muito útil fazer uma pasta para cada, porque daí vai conter as edições de cada uma em uma delas. Eu comecei pelo contorno do nariz, né? Não é necessariamente um contorno, mas eu comecei pela iluminação básica do nariz, né? Usando aquele pincel que eu disponibilizei. E depois eu fui dando uma marcada nos olhos. Eu indico pegar a cor do olho que você está editando, porque assim não vai ficar diferente na iluminação. Por exemplo, ali tá mais escuro e o outro tá mais claro, então acho que ficaria esquisito se eu colocasse da cor mais clara no escurinho. No olho eu fui passando a caneta de tinta macia, né, pra contornar, porque eu acho que fica bem melhor o contorno com essa caneta, com esse pincel em questão. Então eu vivo usando ele. E eu clonei esse pincel porque aquele outro tava com uma configuração que eu não queria perder. E é por isso que eu fico cheio de PNG não, cheio de pincéis, porque eu não consigo simplesmente largar um, porque tem uma configuração ali que eu me apeguei, então eu fico duplicando ele e mudando de configuração, assim eu não perco nenhuma. E é bom que vocês selecionem uma cor, sabe? Por exemplo, cor do começo do olho, cor do final do olho, porque assim não fica esquisito. É que nem eu disse também sobre o contorno, sabe? Contorno? Não lembro. Enfim, é só fazer isso que eu tô fazendo. É literalmente só pegar e contornar. Só que vocês seguem com a cor, por exemplo, do final do olho. Eu vou pegar a cor que tá ali, a mais escurinha, e vou contornar. Bem, pra boca também não tem diferença. Eu peguei o pincel aquarela desvanecer e eu fui catando a parte mais escurinha ou clara que começa a boca, sabe? Pra poder contornando da onde começa e até onde termina. Aí eu não tava conseguindo enxergar direito, então eu tentei fazer do mesmo jeito do outro lado pra não ficar tão estranho. O que eu não sei de verdade se ficou bom, mas eu espero que tenha ficado, porque eu gostei do resultado do final, então eu nem quis mexer tanto. Aí eu tentei fazer a mesma coisa embaixo, só que bem mais rápido, porque eu tava, sabe, com pouca bateria e o meu carregador tá com algum tipo de problema que ao invés de carregar, ele tá descarregando. Então eu decidi poupar tempo. E aqui eu tô fazendo contorno, né, do nariz. Eu peguei a cor mais escura do nariz e eu coloquei em multiplicar, se eu não me engano, e fiz o contorno. Eu não gostei de algumas vezes que eu fiz, porque eu achei que ficou muito, muito feio, muito esquisito. Mas tá tudo bem, né? Porque normalmente a gente erra nesses traços. E de novo eu criei uma camada pra fazer os coisinhas. Acho que é. Ai, não lembro o nome. Mas pra fazer essas coisinhas. Eu gosto de fazer essas coisinhas em manipulação. Não faço sempre, mas às vezes eu faço. Eu acho que dá um destaque bom. E eu deixei em multiplicar também. Aqui eu estava tentando reproduzir algo que minha mente disse que ia dar certo, não deu certo, então eu fiz por baixo. Eu acho que deu mais ou menos certo, pelo menos ficou do jeito que eu queria, sabe? De longe ficou bonitinho, então eu acho que deu super certo e eu indico vocês a fazerem também, se vocês quiserem. Inclusive, eu vou estar disponibilizando o outro pincel que eu usei mais pra frente, pra deixar mais destacado, sabe? Aqui eu usei o efeito de borrão, né, pra tranquilizar mais esses traços que eu fiz. E eu acho que
ficou legalzinho. Não gostei tanto, mas, né, enfim. E eu tentei fazer algo, não achei que ficou bom, então eu fui pro outro lado. E, sinceramente, eu acho que eu sou péssimo nisso. Então, só vai na sua sorte, entendeu? Que você consegue. Na minha opinião, essa é uma parte muito chata, porque agora eu tô pegando a manha, mas antes eu não conseguia fazer de jeito nenhum essa parte. Então eu passava tempo demais na manipulação fazendo isso. E agora de iluminação na boca eu não acho que ficou legal. E eu ia tentar fazer outra coisa, só que só deu pra dar um disfarcinho, né? Que eu não sou tão bom nisso também, estou aprendendo. Então, assim, não precisa ser perfeito. Vão fazendo do jeitinho de vocês, que uma hora vocês vão acertar. Porque, assim, na minha opinião, não precisa você fazer copiando os outros. Você pode muito bem criar o seu próprio estilo de boca, seu próprio estilo de olho, e tá tudo certo. Essas coisas acontecem, cada um acaba criando seu estilo através de algumas aulas, e é assim que eu acho que vai ajudar mais vocês, sabe? Vocês usando a criatividade ao invés de simplesmente bloquear tudo. Ficou uma coisa bem feia aí, porque, né? Mas com uma com uma disfarçada ficou legal. Não deu nem pra perceber, sabe, de longe. Então, assim, oi? Eu obviamente vou apagar essa iluminação que eu tinha feito na boca porque ficou ridícula. Então eu preferi seguir as linhas que já tem. Aí eu fiz algo mais novo pra cima, sabe? Algo mais existente, algo mais, sabe? Menos extraterrestre. Sendo muito sincero, eu só tava lutando com tudo isso e continuando, mesmo morrendo de estresse, porque nada tava ficando do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha imaginado. Eu só não desisti porque eu teria que dar aula pra vocês, mas eu gostei, então assim, eu agradeço muito por não ter desistido, porque é uma das minhas edições favoritas. A minha mais favorita é uma que eu fiz de presente pro meu namorado, então assim, eu acho que nessa hora que eu tava editando, eu tava me preparando pra criar a outra arte que eu ia acabar criando mais tarde. Então, assim, eu acho que. Ai, eu não sei dizer, eu acho que eu. Ah, sabe, tá legal. Acho que eu, com toda certeza, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Entendeu? Porque ali eu aprendi algumas coisas, eu entendi alguns erros que eu tinha cometido. E eu acho isso super útil, sabe? Porque você fazendo algo, tentando algo, vai te ajudar a tentar criar algo, a aprender com alguns erros. Então, assim, eu indico que vocês tentem e parem de medo, sabe? Eu também sou muito medroso, então eu sei do que eu tô falando. Aqui a gente já começou a fazer o contorno, né, do cabelo. Eu foquei por fazer uns fios soltos ali e alguns de destaque no cabelo inteiro, sabe? Pra tentar não deixar tudo tão artificial. Só que depois eu quis fazer com a iluminação, daí acabou levando para um lado mais coisado, mais difícil para mim. Então, assim, mais difícil não, né? Que no caso estava muito fácil. Eu literalmente estava deitado e, sabe, todo folgado na cama. Então, assim, eu acho que isso não deu trabalho nenhum. Enfim, eu tinha pegado alguma cor do cabelo para não ficar diferente. E agora eu fui tentar fazer o fundo, só que eu não achei que aquele fundo ia combinar. Na minha cabeça estava, ai, vai combinar. Só que eu pensei, nossa, vai combinar porque tem essas TV de fundo, esses monitores de fundo, então ficaria algo bem legal. Só que não. Aí depois eu coloquei esse e eu pensei, que tal fazer ela engateando, sabe? É, agora, por que eu pensei nisso? Porque eu não sei. Mas é ela literalmente engateando na cidade. Porque também não sei. Não faço a mínima ideia. Aí eu fiz a sombra, né? Que depois vai dar uma aumentada. Aumentada no caso. E eu peguei uma cor que já tava na foto que eu usei pra essa manipulação. Aí eu fiz o background. Eu fiz o background pra poder usar. E eu fui dando umas. Ai, como é que fala?
eu fui adicionando mais sombra, na onde eu sentia que precisava ter mais sombra. Aí foi na hora que eu selecionei a cor, né? A cor mais escura, que pra mim era a cor em destaque dali. Eu gostei muito daquela cor. Então eu já preenchi, né, a tela e já fui fazendo alguma coisa pra conseguir deixar aquilo ali minimamente usável, sabe? Aí depois eu fui mexendo com o background até que ele ficasse do jeito que eu queria, sabe? Eu ainda não sabia o jeito que eu queria, então eu fui mexendo em tudo até ficar do meu agrado. Aqui eu já tava surtando, falando, meu Deus, como é que eu vou colocar isso no Drive? Só que daí, no meio de tudo, eu lembrei, né, que eu uso o YouTube pra postar os tutoriais. Então, assim, eu fiquei mais calmo, porque eu não precisaria cortar tanto ou dividir o vídeo e baixar ele um monte de vezes pra conseguir fazer o tutorial. Ai, meu Deus, o tutorial em partes. Aí depois eu fui mexer nas cores, sabe, pra deixar tudo bem bonitinho. E eu fui decidindo como é que eu vou querer, como é que eu ia preferir que ficasse. Aí eu fui dando uma cor, né? Eu acho que essa parte aqui sempre vai ser a minha favorita. Eu demorei muito para aprender a mexer nisso e quando eu comecei a mexer, não parei mais. Aí eu amei demais ter mexido no balanço de cores, que é algo que eu raramente uso em questão de mudar a tonalidade de todo o design, sabe? Enfim, esses dois efeitos não tem segredo, sabe? É literalmente você tendo que escolher qual jeito você vai deixar o seu design ou a sua manipulação. Então, assim, vai de cada pessoa, sabe? Por exemplo, eu quero que fique algo mais soft, então você mexe nas configurações para deixar mais soft. Eu quero que algo fique mais dark, então você mexe nas configurações para deixar mais dark. Eu quero muito que algo tenha algum toque roxo, então você deixa com algum toque roxo. E é bem fácil, sabe? Depois da criação de alguns fios soltos, eu fui mexer em uma função do meu Ibisprint que eu nunca mexi na vida e que tinha acabado de atualizar. Então, assim, eu fiquei curioso, fui lá e mexi. Quem se arrisca não petisca, certo? Quem não arrisca não petisca, no caso. Quem se arrisca não petisca. Enfim, aí eu fui, né? Peguei uma, uma cor mais branca. Eu peguei literalmente a cor branca e eu fui fazendo mais fios soltos. Aí eu fui colocando na onde eu achava que ia ficar bom e no final ficou bom. E o mesmo pincel que eu tô usando pra fazer esse solto não é dos olhos, é do cabelo. Mas, tipo, se você quiser usar o dos olhos que a gente usou, você pode usar, porque é literalmente a mesma coisa, não muda muita coisa. E sobre isso do ser solto não tem segredo, sabe? É literalmente você colocando o fio solto onde você deseja colocar, ou onde você pensa que tá bom. Depois eu peguei um pincel que eu amo, não sei ao certo quem criou, mas só sei que eu amo, eu sou viciada nesse pincel. E eu fui fazendo os fios, né, acima dos fios soltos, que foi dando muito destaque. Eu gostei demais, meu Deus, achei perfeito. Aí eu fui fazendo em todo o cabelo. Claramente vai ter alguns fios que não vai agradar, então a gente vai apagar e depois vai refazer até que fique bom. E tá tudo bem, você não vai simplesmente desistir do que você tá fazendo porque você errou algo. Por favor, continua. Simplesmente refaz, tenha paciência e refaça. Eu tô falando isso porque tem pessoas aqui que eu sei que vai assistir isso aqui e que não tem paciência, né? Que simplesmente vai fazer o cabelo e desiste na hora, né? Faz algo ali, não gosta do jeito que fez o cabelo e desiste. Mas o design tá lindo e a pessoa não continua por conta do cabelo, sendo que é só apagar o cabelo e refazer. Enfim, não estou querendo me gabar, mas o pincel que eu usei para iluminação na Idol e também nos olhos da Idol foi um pincel autoral, né? É o primeiro pincel que eu fiz na vida, por isso que eu tô me gabando. Enfim, mas ele é muito perfeito. Cara, como assim a pessoa só faz um pincel na vida e ainda arrasa demais? Meu Deus, tem que ser muito, muito, muito divo mesmo.
Aí eu acho que depois que eu botar esse sangue, né, esse pincel de sangue, inclusive eu vou disponibilizar ele no canal do WhatsApp. Então, caso você tenha visto no YouTube, é só acompanhar o canal do WhatsApp que vai estar os pincéis tudo lá. E eu coloco em sobrepor, porque aí fica muito mais perfeito. Enfim, aí depois disso eu dei uma pausa, né, e tive que... Ai, sei lá, eu dei uma pausa porque tava muito longo esse vídeo. Então, de novo, né? Só que dessa vez eu dei uma pausa porque eu fui tentar colocar meu celular pra carregar, senão ele ia descarregar totalmente e eu não ia ter terminado. Aí eu dei uma pausa, mas não coloquei o celular pra carregar, fiquei moscando. Depois eu fui tentar colocar o celular pra carregar, ficou com aquele problema de carregar, mas depois eu consegui colocar ele pra carregar. Então foi mais tranquilo, só que eu consegui colocar ele pra carregar depois que eu terminei o que eu tava fazendo. Enfim, aí a iluminação, sabe? Eu gosto dessa iluminação de fazer, tipo, o contorno assim. Eu acho que fica muito vivo pra iluminação. E depois eu dei uma iluminada por fora. Adicionei mais fios ao cabelo porque, ai, por mim eu enchia isso de fio, só que na minha cabeça ia ficar muito estranho, então eu deixei somente a iluminação. Enfim, aí eu fui fazer a iluminação, né? E usar o outro pincel, só que daí eu decidi usar o meu, né? O que eu criei, muito livro, muito livro, muito lindo, muito divo. Aí depois deu uma pausa, agora que vai aparecer a pausa, ó. Enfim, pronta a pausa. E depois eu continuei, quando o meu celular tava carregando, eu continuei pra fazer o texto. Aí veio o texto na hora, entendeu? Eu pensei que tava muito espião. Então veio o texto na hora, eu pensei que tava muito espião as ideias. Eu tinha pensado nessa estética faz tempo, que eu até falei no começo, meu Deus. Só que daí eu pensei, que fonte combinaria? Nenhuma fonte que eu tinha ali iria combinar. Aí eu tentei dar um jeito. Eu não sei se eu consegui, mas eu acho que essa eu gostei mais ou menos. Então eu fui tentando dar um jeito na fonte pra deixar de um jeito que eu gostasse. Mas enfim, teve algumas coisas que aconteceram nessa edição que não me agradou tanto. Então eu fui lá e dei uma refazida em algumas coisas, eu mudei algumas coisas. Não no design, sabe? Não na manipulação nem nada. É literalmente só no texto mesmo. Aqui eu estava me sentindo muito sufocado, entendeu? Porque eu não tava gostando de jeito nenhum de como tava ficando. Eu achei que tava muito claro, aí eu achei que não ia ficar bom. Aí eu fui dando uma aumentada a mais pra ver se eu conseguia dar uma melhorada. Na minha cabeça tinha melhorado mais ou menos, aí eu fui tentar colocar em algum modo de sobreposição, né? Algum modo de mistura. Aí, né, eu coloquei luz indireta, eu não gostei. Coloquei diversos outros e não gostei, aí eu decidi que eu iria fazer outra coisa. Mas enfim, pra quem é designer isso é normal, sabe? A gente vive maior parte do design só tentando encontrar a maneira certa de fazer o texto, então assim, eu realmente entendo, mas foi aí que ficou tudo perfeito, porque na minha cabeça tinha ficado perfeito, na minha cabeça. Então eu gostei muito, criei uma pasta, sabe, pra não sumir a iluminação. Aí eu copiei, depois copiei a camada, adicionar coisa. Ai, meu Deus. Enfim, eu adicionei não sei o que por cima, entendeu? Já esqueci completamente. Aí eu fui dando uma mexida até que me agradasse. E o que me agradou, na verdade, foi esse outro coisa de aberração. Não foi esse, no caso, foi outro. Tava pensando seriamente em deixar essa fonte com isso, mas não. Aí esse de falha me agradou bastante porque me lembrou algo mais, sabe? Eu não lembro o que exatamente me lembrou, mas eu fiquei, sabe? Eu gostei disso. Aí aqui é literalmente a finalização, sabe? Simplesmente só fazendo texto, colocando texto e tudo mais e blá blá blá.
sinceramente, eu sou muito pró, entendeu? Eu sou muito bilíngue. Enfim, aí eu fui vendo outras fontes, sabe? Mas eu gostei mais da outra. Aí eu coloquei ela. Nossa, pra mim essa fonte tem no meu coração e me lembra muito a Era de Mantra da Jenny. Então, assim, eu baixei essa fonte justamente pra isso. Pra fazer algo em relação à Era de Mantra da Jenny, só que eu esqueci completamente. Ou se eu não me engano, eu tinha feito algo. Tanto que essa fonte eu roubei do celular da minha irmã quando ela veio pra cá. Por quê? Porque eu usava essa fonte pra tudo. Aí eu editava no celular da minha irmã quando eu fiquei sem celular, porque eu simplesmente sou viciado. Então quando eu fiquei sem celular, eu editei por lá. Aí eu usava aquela fonte pra tudo. Aqui é onde a gente coloca duas cerejas do bolo. Primeiro as balas, né, da arma. E eu sei lá o que eu fiz, só sei que eu fiz algo que ficou bom, então, né, algo bem simples. Eu tava com preguiça de ir lá no Photo1 pra tirar, então eu fiz por aí mesmo, sabe, no próprio Bisplante. Só coloquei em clarear, depois em outro, que a tela, se eu não me engano, foi tela. E depois eu adicionei a mira. Nossa, deixei em branco, se eu não me engano. Em branco ficou muito divo, gostei demais. Aí eu mantive, né, em branco. E ficou lindo, ficou impecável. Só que eu dei um borrão, sabe? Primeiro eu ia deixar no meio da testa. Mas não, daí eu pensei, vou deixar no olho, porque daí dá uma disfarçada. Uma disfarçada, meu Deus. Aí eu achei que ficou bom, aí eu não tirei e deixei aí. Só que depois que eu tava fazendo essa configuração, eu pensei, por que eu não deixei lá na frente de tudo maiorzão? Só que daí eu já tinha mexido e eu não queria mexer de novo, aí, né? Enfim, eu fui atrás da minha marca d'água que tava lá debaixo da minha galeria. Enfim, aí foi isso. Não teve mais. Literalmente só coloquei ah, os créditos e pronto. Acabou. E é isso. Eu espero que vocês façam minha aula, porque eu não tô aqui passando sufoco, tentando explicar algo, sendo que eu sou muito, muito difícil em explicar algo, pra não ter pessoas fazendo aulinha, né? Por favor. Quem assistir e não fazer, você pode ter certeza que eu vou puxar o pé de madrugada. Enfim, brincadeiras à parte, eu amo essa fonte. Essa daqui eu roubei do Alex, né? Porque ele tava editando com essas fontes. Aí eu achei ela tão bonita. Não lembro se foi eu que pedi pra ele ou se eu achei, só sei que é a fonte que ele usa pra deixar os créditos dele. Então, assim. Oi, Alex. Enfim, né? Eu mudei essa fonte porque é Limão Milk, meu Deus. Eu não consigo colocar meus créditos assim, Ariel do de mim, sem ser com Limão Milk ou outros, né? Corrigir porque minha pronúncia, no caso, tava muito errada. Aí eu deixei mais alguns créditos e pronto, e foi isso. Tchau e façam a aula, pelo amor de Deus.